A mônada nasce diretamente da fonte e a nossa primeira identidade individualizada. Se a mônada é madura, ela vai passando essa maturidade para todos os seus níveis e através do corpo de luz, ela serve no nível espiritual. Nós precisamos perceber a nossa fragmentação. Quando você se perguntar quem você é ou o que está fazendo aqui, isso é uma pergunta que pelo menos uma vez na vida todos nós fazemos. Ela conta que certa vez viu um anjo em forma humana. Ela deduziu que devia ser um querubim, um dos anjos de mais alto grau da hierarquia espiritual. A dor era tão grande que eu soltava gemidos e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim. Foi feita uma autópsia que revelou uma cicatriz grande e profunda no coração. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso encontro vamos falar sobre a alma e a mônada. Tudo no universo é expresso através da expansão fractal e nossas almas se encaixam nesse padrão de vida. A Kabbalah, ou a Cabala, ensina que Deus se separou em trilhões de aspectos para experimentar a si mesmo de todos esses pontos de vista. Como parte de Deus, nós também, como almas, podemos nos separar em múltiplos aspectos para experimentar a vida mais plenamente. Todos nós estamos ligados à nossa alma, que é uma coleção de fractais, que está conectada à mônada, também chamada de superalma da presença Eu Sou ou Eu Superior. A mônada nasce diretamente da fonte e é a primeira inteligência e a nossa primeira identidade individualizada. Ela é um aglomerado de energia da matéria e antimatéria. É uma estrutura que não é material, ou pelo menos não tem a densidade da matéria que nós conhecemos, por isso que é chamada de antimatéria. Quando a matéria se aproxima da luz, ela se converte em energia, e essa energia, nesse nível, ela não é mensurável para nós, porque está fora da nossa capacidade científica e psíquica de entender. Os corpos, quando evoluem e mudam a densidade, ele se torna mais sutil, porque, se aproximando da luz, ele vai se convertendo em energia. Quando nossa mônada está pedindo para nascer, ela faz isso com um propósito específico, uma intenção pura, e assim toda a sua existência ela tem um único propósito, que é o de experimentar a vida com essa intenção específica. A mônada, ela deseja experimentar essa intenção pura em todos os reinos, em todas as dimensões, em todos os cenários e interações possíveis da existência. Então aqui eu volto ao que eu digo no início do vídeo, que Deus se separou em trilhões de aspectos para experimentar a si mesmo de todos esses pontos de vista. Então a mônada, ela vai percebendo seu futuro cósmico, ela vai evoluindo, e quando ela começa a perceber esse caminho cósmico, ela passa a atrair a alma para si. A alma, ela surge por estímulo da mônada. Cada alma é composta de fractais e está vivendo suas experiências de vida em diferentes reinos, em diferentes dimensões e diferentes locais em todo o nosso multiverso. A alma não é indestrutível, ela é criada pela mônada, ela pode ser, digamos, descriada. Vocês já ouviram falar que almas podem ser desintegradas no Sol Central? Pois é, isso depende da qualidade do que a alma integrou durante todos os seus processos encarnatórios. Vejam só, pessoas como Gengis Khan, Stalin e outras que já viveram no nosso planeta, e durante a encarnação delas, elas mataram milhões de pessoas, fizeram mal a muita gente. Então o que acontece? Eles agregam uma carga energética altamente negativa, de vibração muito negativa. Então é natural que esses seres, essas almas, quando desencarnam, elas precisam fazer o caminho inverso. Elas precisam trabalhar para que essa energia, essa vibração se eleve, mas antes de tudo ela precisa ter consciência, e muitas vezes elas não aceitam, elas não querem, digamos, fazer o caminho inverso, que é o caminho do amor e da luz, numa missão que eleve a própria vibração. Então, nesse caso, elas podem ser desintegradas e iniciar todo o seu processo evolutivo. Então, eu vou explicar agora para vocês sobre a atração das partículas que formam os corpos. Então, quando a alma está encarnada, ela atrai partículas para formar os corpos, trazendo então a composição do corpo mental, o corpo astral, etérico, físico, conforme o que o indivíduo precisa ali
evoluir para trabalhar naquela reencarnação. Por isso que é muito importante desenvolver o núcleo da alma. Então a alma, ela influencia a evolução humana. Então, na medida que os corpos eles se deixam permear por ela e na medida que ela consegue trabalhar através dos corpos, o ser humano que está encarnado com aquela alma vai estar muito influenciado dessas qualidades anímicas superiores que a alma tem. A alma vai permeando a vida dessa pessoa e a partir daí ela começa a se deixar elevar pela mônada e nesse trabalho a alma também acaba sendo absorvida pela mônada. Isso é simplesmente a evolução natural do ser humano, que, como eu falei desde o início, nós estamos sujeitos às leis cósmicas, e a lei cósmica é essa. Quando isso acontece no nível da evolução da alma, sem o núcleo anímico, então a alma evolui, ela deixa de existir, ela já não encarna mais e ela passa a ter a sua vida no cosmos. Os seres muito avançados que não encarnam mais é porque não tem mais alma para encarnar. Eles já têm todas as suas vidas nas mônadas, no caso. É da mônada que parte o amadurecimento do ser. Ela vai amadurecendo na medida que ela guia o ego, ela guia a personalidade, a mente, ela guia tudo isso. A mônada, então, ela vai recolhendo essas experiências de todos esses níveis. No certo sentido, é da mônada que depende a maturidade do ser. Porque se a mônada é madura, ela vai passando essa maturidade para todos os seus níveis e através do corpo de luz, ela serve no nível espiritual. Se a mônada ela é madura, atrai para si então a alma. E a alma nesse caminho, digamos, esse caminho de evolução, ela vai vendo as coisas universalmente como uma expansão maior. E isso só acontece se a mônada já amadureceu. Quando ela amadurece e começa a nos guiar, ela vai fazendo a experiência através de nós. Então é esse ser, esse conjunto, porque existe um ser terrestre que é um ser planetário, que é o nosso caso agora aqui no planeta. Nós somos um ser planetário, mas existe o ser solar que faz isso em termos de sistema solar na evolução. Existe um ser em termos de cosmos, um ser universal que vai fazendo as experiências através do universo. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, dos orbes, que são como grandes bolhas que protegem, inclusive, nosso planeta. Então, essas orbes são seres vivos também. Então, são seres conscientes. A própria Terra, que é um planeta, é um ser vivo. Então, continuando, hoje existe certo impulso da hierarquia espiritual para que nos consideremos um ser completo, para evoluir de forma mais equilibrada, mais harmônica. E para isso nós precisamos estar unidos, não deixar que essas coisas fiquem separadas. Tipo assim, o nosso mental está preocupado com uma coisa, pensando em uma coisa, o emocional sente outra coisa, o corpo físico faz outra coisa, o corpo de luz nem se envolve com isso, e a mônada ela fica tentando unificar esses aspectos do nosso ser. Então, nós precisamos perceber a nossa fragmentação. Se estamos vivendo na ignorância do que somos, é preciso termos consciência que nós estamos trabalhando para que tudo isso se una. E para isso, precisamos seguir as leis cósmicas. No cosmos não existe nada solto, nada separado, independente. O cosmos é um elo que se divide em muitas leis. Quando você se perguntar quem você é ou o que está fazendo aqui, isso é uma pergunta que pelo menos uma vez na vida todos nós fazemos. Lembre-se que você precisa entender qual é a lei e assim integrar partículas à sua alma, positivas, elevadas, melhorando a qualidade vibracional dela, da sua alma. A mônada, ela influencia a alma quando há uma possibilidade. Ela pode mandar algum raio, algum impulso que atinja a personalidade da pessoa, que atinja esse ser humano. Mas isso é muito raro, porque é algo tão forte, pelo nível de evolução dela, no caso, que os corpos e a consciência humana têm que estar muito, muito limpos e purificados para receber esse raio sem produzir um acidente. Então eu vou contar aqui a história interessante desse raio que atingiu a então jovem Teresa, que se tornou Santa Teresa d'Ávila. Ela conta que certa vez viu à sua esquerda um anjo em forma humana, que era de baixa estatura e muito belo. Seu rosto reluzia. Ela deduziu que devia ser um querubim, um dos anjos de mais alto grau da hierarquia espiritual. Então, eu vou relatar para vocês a experiência mística, que é muito linda, de Santa Teresa d'Ávila, com as palavras dela, como ela relatou. Abre aspas. Vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Eu tinha a impressão
de que ele me perfurava o coração com um dardo algumas vezes, atingindo-me as entranhas. Quando o tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. A dor era tão grande que eu soltava gemidos e era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava senão com a presença de Deus. Então ela continua, não se trata de dor corporal, é espiritual, se bem que o corpo também participe, às vezes muito. É um contato tão suave entre a alma e Deus que suplico a sua bondade que dê essa experiência a quem pensar que minto. Fecha aspas. Esse então é o relato de Santa Teresa d'Ávila. Mais tarde, após o desencarne de Santa Teresa, foi feita uma autópsia que revelou uma cicatriz grande e profunda no coração. Para concluir o vídeo de hoje, a alma encarna e desencarna. O eu superior ou a mônada está sempre no nível dela, está ligada à alma por um fio. Eu fico por aqui com muita gratidão no coração. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de marcar o sininho para que vocês sejam notificados do próximo vídeo. E também desejo para cada um de vocês muita paz, muito amor e muita luz. Até a próxima!